Vamos orar. Deus de amor, que alegria unirmos as nossas vozes em cântico até o seu trono, toda a sua igreja com o coração aberto, para que o Senhor possa entrar em nossos corações. De maneira muito especial, nós lhe louvamos agora pela mensagem que iremos receber, pela Bíblia que vai ser aberta, a sua palavra inspirada, que irá nos trazer o alento, o conforto, e de maneira muito especial nós queremos colocar este teu servo em seus braços de amor, que o Dr. Belisário possa trazer uma mensagem inspiradora do seu trono para todos nós, neste momento de culto, de adoração, e assim nós saiamos daqui revigorados, fortalecidos para as nossas lutas e a nossa jornada cristã. Dessa bênção a todos nós neste momento, pelo poder de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero falar alguma coisinha sobre o nosso pregador de hoje. É uma pessoa extremamente querida da nossa igreja. E em nome da nossa igreja, o pastor teve um compromisso fora. Ele pediu que nós externássemos a nossa gratidão pela sua disposição, pela sua jovialidade em aceitar o desafio de estar falando no dia da saúde, do Ministério da Saúde da igreja, o senhor ser o jovem eleito para estar falando para nós. Pode se assentar aqui, por gentileza? E eu queria lhe fazer uma pequena surpresa, lhe mostrando aqui uma revista. Essa revista, qual câmera pode focalizar aqui? É a revista Mocidade. Ela é de junho de 1976. E foi aí nessa década que o senhor começou a escrever para essa revista, para a revista Vida e Saúde. E o senhor não parou durante todo esse período de servir a igreja através da literatura, do ensino, da pregação. Esteve em diversos lugares no Brasil e também no mundo. E a sua atualização é tão grande que recentemente agora então o senhor lançou esse livro, A Vida é uma Arte. E eu sei que tem outro livro já que está em fase final já de conclusão e vai estar saindo também. Então o senhor é uma pessoa extremamente ativa, comprometida com essa igreja. O que eu posso dizer é que o senhor é um pilar dessa igreja. É uma honra muito grande recebê-lo nessa manhã para partilhar conosco a mensagem e, acima de tudo, estar falando sobre saúde. Eu queria que a sua esposa, a doutora Geni, ficasse um pouquinho em pé, se levantasse só um pouquinho. Ela vai participar depois, mais no finalzinho, e vocês também recebessem, poderiam aplaudi-los por gentileza, porque ela o acompanha e está sempre ao lado e à frente dele por 65 anos, 65 anos, eu diria para os jovens da nossa igreja, façam alguns programas com eles, sobre o segredo de chegar até os 65 anos com essa jovialidade. E eu não estou falando de jovialidade apenas para agradá-los. Recentemente nós fomos a Manaus em um encontro de casais e nós fomos fazer um passeio e entramos ali no Mar Negro, numa plataforma preparada para receber os botos. E eu tive o privilégio de estarmos juntos ali na plataforma, nadando junto com os botos. E eu fiquei pensando, será que eu vou chegar nessa idade com esse pique? Então vocês são jovens, vocês são atuais, e a nossa alegria em tê-lo aqui como alguém que realmente dedicou toda a sua vida em função dessa igreja. Vocês se conheceram aqui nessa instituição, no antigo CAB, e dali então tem uma linda história de vida, de casamento e de dedicação à igreja,
Que o Senhor seja usado mais uma vez nessa manhã, Deus o abençoe. Oi. São todos bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Tenho alguns convidados. Ao chegar aqui na frente, estava os procurando, mas os vi aqui. Vocês são bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, tá bom? Quero dar também um bom dia para as pessoas que estão online, que estão participando desse momento. Tem alguns amigos espalhados por vários lugares, eu pensei em citá-los, mas seria um pouco snob. Então, eu só vou cumprimentar a todos desses amigos que estão em várias partes do Brasil, um no Canadá, gostaria de mencionar especialmente esse, porque recentemente veio do Canadá para ser batizado no Brasil e é um grande amigo nosso. Muito bom. Agora, vocês todos, é um prazer tê-los aqui esta manhã. Agradeço também a administração da igreja pelo convite, pelo privilégio de estar aqui. E como o assunto é um pouco extenso, e eu vou falar mais ou menos 1h30, e o relógio já me roubou 12 minutos. Então, não se preocupem com o tempo, relaxem e vamos conversar. Em primeiro lugar, eu não sou muito adequado, ou não me adaptei ainda a politicamente correto. Então, eu vou começar mudando o título, porque a saúde física, mental e espiritual, nós sempre falamos disso, mas nós paramos na saúde física. E da saúde mental para frente nós não vamos. E depois do convite que eu recebi do pastor Ranieri, eu fui estudar esse problema. E já praticamente umas 3 ou 4 semanas que eu não faço outra coisa no tempo vago a não ser ficar estudando sobre isso. E, na realidade, a saúde que eu vou abordar com vocês hoje é um pouco além da saúde mental, aliás, perdão, da saúde física. Por quê? Porque a senhora White diz que 9/10 das enfermidades que assolam a humanidade têm a sua origem na mente. É um nome que muitos daqui não apreciam, mas para os humanistas, entre 70% a 90% dos problemas que as pessoas sofrem estão relacionados com a saúde mental da pessoa. Ou seja, tem a sua origem na mente. Então, eu resolvi dedicar muito mais tempo, ou dedicar o tempo, à saúde mental, espiritual, moral e social do ser humano. E inclui também a emocional, porque é daí que os nossos problemas surgem. Não é da parte física. É um problema sério. E, além disso, hoje à tarde, vocês vão falar bastante sobre a saúde física. Aliás, eu convidaria vocês para virem, porque um dos melhores almoços vegetariano que eu já comi na vida foi na casa deles, na Geórgia, onde eles estavam trabalhando numa clínica de saúde vegetariana. E a melhor sobremesa também vegetariana que já comemos, e a sobremesa chamava Bate Lavá. E a Geni, muito espontânea, não entendeu, ela virou e falou assim, Bate Lavaca. Pô, nós estávamos comendo numa casa de vegetarianos, mas acho que a vaca estava na cabeça dela.
Então, bom, só para dizer para vocês estarem aqui. Muito bom. Nós vamos passear pela história e vamos passear pela Bíblia, pelo espírito de profecia e pela psicologia. Então vamos começar assim. Quando Deus criou o homem, como que Ele criou o homem? Vamos pegar o primeiro slide para nós podermos ter uma ideia e vocês poderem acompanhar. Quando Deus criou o homem, criou Adão, Adão usufruía de certa autonomia. Isto é, ele era livre e responsável. Não existe separação entre liberdade e responsabilidade. Só que tem um problema. A responsabilidade dá trabalho, é trabalhosa. E a liberdade, quando você adquire, você fica com medo dela. Mas o fato é que a nossa história, a história da humanidade, está sempre tentando fazer o quê? Uma luta pela liberdade sem responsabilidade. E quem quiser ter uma ideia melhor dessa luta, o pastor Schwantz, um dos maiores, mais sábios adventistas que já passou por esse mundo, que ele escreveu? Um livro que ganhou um prêmio nas bibliotecas dos Estados Unidos sobre o significado bíblico da história. E esse livro existe aqui na biblioteca do colégio. Muito bom. Então essa luta vem através dos séculos. Agora, se nós formos para a Bíblia, nós vamos encontrar no livro de Provérbios sugerindo alguns parâmetros importantes para que a pessoa tenha saúde mental. Porque se vocês forem na Bíblia, vocês vão encontrar em São João 10:10, a última parte, vejam aí, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não é para você ter qualquer tipo de vida, é uma vida abundante. E se vocês forem lá também para São João, terceira epístola de João, no versículo 2, você vai ver também que você deve ter saúde, paz e gozar da saúde e da paz, e assim como bem vai a sua alma. Alma, nesse caso, quer dizer mente ou psique, e não essa transmigração de alma, pelo menos no conceito bíblico. Então veja, você é para viver bem. Ora, então por que você vive mal? Porque você escolhe. Não é por outra razão. Você vai fazendo escolhas e essas escolhas vão sendo prejudiciais à sua vida. Mas veja bem, primeiro Salomão diz assim: você precisa de inteligência. Para quê? Para coletar informações. Por que você precisa de inteligência para coletar informações? Porque você precisa ter a informação para organizá-la em conhecimento. Isso você encontra em Provérbios 2-4, é bíblico. Então você tem inteligência, coleta a informação para fazer o quê? Para ter conhecimento. E o conhecimento vai levar você ao entendimento. E com bom senso, você chega à sabedoria. E a sabedoria é o quê? É o temor do Senhor. Então, esse é o processo pelo qual você cresce. Então, você vai precisar ter, usar, não é ter. Ter você tem. É simplesmente você desenvolver. Dá trabalho. E a pessoa não quer que isso caia na mão. Saúde não cai na mão de ninguém. Você terá
que elaborá-la na sua vida. E a sabedoria, de acordo com a Bíblia, a sabedoria nada mais é do que você ter a capacidade, ok, tudo bem, ter a capacidade de reconhecer o temor do Senhor. O próprio Salomão define: sabedoria é o temor do Senhor. Se você respeita isso, então a sua vida começa a ter um rumo, um propósito, escolhido por você. Agora, quando você aprende o temor do Senhor, com a sabedoria, ou você adquire essa sabedoria e compreende o que é o temor do Senhor, então você começa a ter uma vida em confiança, em paz, com longevidade, usufruindo saúde, porque nos afastamos do mal. Cada escolha que você faz, mínima que seja, você faz bem ou faz mal para você. Na hora que o relógio desperta, se você levanta, faz bem para você. Na hora que o relógio desperta, se você não levanta, faz mal para você. Podia só descrever aí meia hora para vocês o que acontece com a pessoa quando ela atrasa 15 minutos para aproveitar mais 15 minutos de preguiça. Só que dentro dela está cobrando: levanta, levanta, levanta. Não, mas ela quer dormir mais um pouquinho. Mas dentro dela está, a cobrança está lá. Uma pessoa foi me buscar no aeroporto uma vez numa cidade e ela foi fazendo terapia no caminho. E isso me cansa muito, porque quando eu vou falar assim, para chegar na cidade, já ir para a igreja para falar, eu fico muito tenso. Então, ela não parava, e era longe do aeroporto até a igreja. Aí ela falou: doutor Berzari, queria aproveitar para fazer uma perguntinha para o senhor. Eu levanto cedo toda semana, e sábado eu quero dormir um pouco mais, e eu tenho uma dor de cabeça insuportável. Não é todo sábado, coisa esquisita. Aí a pessoa logo vem, né? Parece tentação. Eu falei: não deixa de ser. Ela disse: então o senhor acha? Eu falei: não, me conta o resto da história. Ela disse: o problema é que chega sábado eu acordo, na hora que eu levanto todo dia. Mas eu posso ficar até mais tarde, é o único dia que eu posso. Eu falei: o que você faz? Aí eu fico tentando dormir. Aí eu virei para ela e falei assim: você já pensou, em vez de ficar tentando dormir, levantar? Mas doutor Berzari, é o único dia. Pois é, mas por que você não tenta? Bom, o assunto mudou. Passaram-se algumas décadas, ela já era mãe, aí eu estava em Lavras, em Minas, e ela chegou, falou: doutor Berzari, o senhor está aí? Pô, deixa eu contar para o senhor um milagre. Eu falei: qual é o milagre? O senhor sabe que eu passei a levantar na hora que eu acordo e a dor de cabeça desapareceu? Décadas ela sofria de dor de cabeça no sábado. Decisão, pequenininha, banal, que isso? Mas ela tinha dor de cabeça o dia todo, porque ela ficava indignada que não podia descansar. Ela se envenenava o sábado todo, porque não levantava na hora certa. Ou seja, na hora que acordou. Para que ficar mais? Não vai dormir mesmo. E o pior é isso, que quando você quer dormir, aí é que você não dorme. Deixa você ficar acordado a noite toda, que você vai acordar logo em seguida. Mas não brinca com você: eu vou fingir que eu quero ficar acordado para dormir. Aí você está se enganando, está mentindo para você mesmo. Muito bem. Se você, então, estiver no temor do Senhor e desenvolver esses atributos, você vai precisar ter disciplina. Aqui vem o trabalho. Você vai precisar de disciplina. Esses atributos nós não podemos deixar de ter.
lembrando que pouco conhecimento ou conhecimento superficial pode fazer muito mal para você. E eu vejo pessoas fazendo coisas com elas mesmas por informações tem que falar para vocês, da mídia social. Eu gasto hoje pelo menos 20% ou 30% do meu tempo no consultório desfazendo o que a mídia social destrói. Por que a pessoa não para buscar um pouco mais de conhecimento? Ali as pessoas estão se promovendo. Não tem nada mais do que isso. E é preciso você não comprar tudo que você ouve. Daqui a pouco nós vamos falar sobre aprender a ouvir. Com sabedoria, nós obtemos segurança, porque seremos cuidados, amando e buscando ao Senhor de todo o coração. Se você crê, pratique o que você crê. Porque se você crê e não pratica, aquilo vai fazer muito mal para você. Nossa saúde mental está interrelacionada com a saúde física, emocional, moral e espiritual. A saúde mental se preocupa com o comportamento do ser humano na sua resposta ao mundo ou na atividade que se envolve. Está relacionada em perceber o esforço humano ao lidar com as exigências do dia a dia. Quando eu estou falando de comportamento, estou falando da sua personalidade, porque a sua personalidade é o conjunto do comportamento, sentimento e pensamento. E é com isso que você tem que estar familiarizado. Isso forma a sua personalidade. Isso é o padrão de comportamento que você vai exercer na sua vida. Então, você precisa pensar bem no que está fazendo. Qual o sentimento que está movendo você? Como é que seus pensamentos dirigem você? Tais como? O que você tem que se adaptar? Quais são as exigências do seu dia a dia? Em primeiro lugar, você vai ter que se adaptar às variações da situação. As situações nunca são a mesma. Vocês vão precisar compreender as mudanças do ambiente, do seu entorno. Por exemplo, eu faço um plano. Aquele plano pode se realizar ou não. Por quê? Porque haverá uma série de variações, uma série de mudanças que poderão acontecer. Os seus impulsos mudam, os seus desejos mudam. Você não pode fazer tudo o que você deseja. Por quê? Porque o desejo é mutável. Agora, você deve fazer o que a sua vontade quer. Qual é a diferença entre vontade e desejo? Que o desejo é só uma imagem mental. A vontade é uma escolha prática entre alternativas. O que mais? Dos sentimentos. Ah, mas eu sinto. É verdade, você sente, mas você não pode agir do sentimento na ação. Você não pode partir. Eu sinto, vou agir. É gostoso? É, mas tem curta duração. Você, antes de agir, vocês não vão guardar, mas antes de agir, você sente, pensa, avalia, escolhe, seleciona uma das alternativas que você tem na situação, e aí é que você age. Aí você vai responder pelas consequências. Daqui a pouco isso ficará mais claro. O que mais? A mudança das circunstâncias, a mudança do enfrentamento dos desafios. O que mais? Da administração das exigências ou das tensões ou pressões da vida, que todos nós estamos sujeitos. Nossa saúde mental se manifesta na capacidade de administrar o ambiente com autonomia. Ninguém vai fazer isso por você.
Tem muitas pessoas que esperam que alguém venha. Essas fábulas de cavalo branco que aparece para resolver seu problema é uma tortura. Você tem que resolver o problema, por isso você tem autonomia. O que mais? Você tem criatividade, você tem produtividade, você tem competência. Agora, isso tudo se você fizer uso do trabalho, do esforço, da força de vontade e da disciplina pessoal. Não é nada agradável isso. Por quê? Porque depende de você. Isso não é gostoso, nem de ouvir, mas é o que nós precisamos para ter saúde mental. A educadora Ellen White recomenda sempre agir com a aprovação da sua consciência. Você tem que aprovar, a sua consciência tem que dar aprovação. Isso é, você tem que ter consciência do que está fazendo agora e o que vai acontecer depois. A pessoa não pode pensar só no agora, porque o agora, o preço vai vir amanhã. Essa semana eu tive que dizer para uma senhora, tudo bem, escuta, o que você pensa? O que você quer? O que você quer? Você quer que a sua filha seja uma mulher decente ou que repita a sua vida? Não quero que ela faça o que eu fiz. Eu falei, então por que você submete ela a uma situação tão degradante? Ah, mas não tem outra alternativa. Eu falei, tem muitas alternativas. E aí fui mostrando algumas alternativas. E cada uma das alternativas ela negava. É claro, para ela era conveniente a situação, mas não era conveniente, porque ela era torturada com o que o marido fazia com a filha, porque já estão separados. Era para ter um rompimento que as pessoas não aguentam fazer, então, espancamentos. Quer dizer, como é que essa pessoa vai crescer saudável? Agora é conveniente, mas e a menina quando crescer? O que vai ser? Lembre-se que hoje é que você existe, amanhã é outra coisa. Se você viver bem hoje, amanhã a sua vida vai ser muito satisfatória. Por isso que a irmã White vai recomendar uma série de coisas. Em primeiro lugar, respeite a sua consciência. Ou seja, respeite você, valorize você, cuide de você. Só fazendo isso que você vai saber cuidar dos outros. Senão você não vai saber cuidar dos outros. Agora veja essa frase dela, que eu acho tremendamente maravilhosa. Quando desrespeita a sua consciência, por quem você perde o respeito? Por quem vocês perdem o respeito? Perdem o respeito? Falam? Ou estão dormindo? Se estão dormindo, eu vou parar. Sabe? Respeito próprio. Se você não tem respeito próprio, você não vale nada. Isso pode chocar vocês, mas pensem nessa frase. Se vocês levarem essa frase para frente, se respeite, aprenda o que é a palavra respeito. Cada ser humano, aí a irmã White, na página 17 do livro Educação, diz assim: cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador. Isso é o quê? A sua individualidade. O que quer dizer isso? A faculdade de pensar e agir, ou a capacidade, o poder, o recurso que ele tem de pensar e agir. Agora, o que ela fala mais? Os que usam a individualidade são os que assumem responsabilidade, isso é, quem se respeita, são os que dirigem os
empreendimentos influenciam os caracteres. A educação deve desenvolver a individualidade para formar jovens que pensem e não sejam refletores do pensamento dos outros, que sejam firmes nas decisões, senhores e não escravos das circunstâncias, que tenham clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Depois, na página 57, ela continua. Ela mostra hoje a necessidade do ser humano não se comprar nem se vender, é ser no íntimo da alma verdadeiro e honesto. A educação deve desenvolver a individualidade para formar jovens que pensem e não sejam refletores do pensamento dos outros. Isso é, respeite a sua individualidade e não a individualidade dos outros. Claro, se você respeita você, a individualidade do outro é sua, é dele, não tem nada a ver com você. Que sejam firmes nas decisões, senhores e não escravos das circunstâncias, que tenham clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. É isso que nós precisamos, ter coragem. Para quê? Para você poder enfrentar a situação. Coragem. Sem isso, você não vai fazer coisa alguma. Um caráter assim não é obra do acaso, nem de favores e concessões especiais. Não vem do além. É você que vai desenvolvê-lo. Você precisa saber que você vai precisar ter sempre controle próprio ou disciplina. Se você não tiver, você não vai conseguir fazer muita coisa. Por quê? Porque se você não tiver o controle, você será uma ruína. Outro pensamento. Passamos agora vamos mudar. Isso é o que o irmão White diz. Isso é religião. A pessoa precisa crer. Mas agora vamos passar para um pouco para a psicologia. Vamos ver o que nós encontramos, por exemplo, um autor que me ajudou muito na vida, pelos livros que ele escreve. E foi o primeiro, vocês encontram isso em qualquer livro de teorias de personalidade, porque ele é o mais importante dentro do setor. É um dos primeiros a falar em saúde mental, mas mostrando o que é para você fazer. Então veja agora o que você precisa fazer. O autor é Maslow. Então vamos ver o que ele diz. Qual é a característica agora que você precisa para ter saúde mental? Agora isso aqui é psicologia pura. A frase grifada é o pensamento que ele tem e depois eu mostro, faço alguma contribuição no que ele apresentou. Então veja lá. Primeira coisa, percepção clara do quê? O que ele manda fazer? Percepção da... E quando você nega a realidade? Você já não tem mais fundamento para desenvolver a sua identidade. Agora veja bem isso aqui. Quando você percebe a realidade, para você fazer isso, você vai precisar ouvir, ver, perceber, conhecer, crer, escolher, agir com autonomia. Ninguém pode escolher por você. Você não pode permitir que isso aconteça. Ninguém pode escolher para você o que você deve comer, o que você deve beber, o que você deve vestir. Cabe a você fazer isso. Você não pode saber o gosto de outra pessoa. E cada pessoa deve desenvolver um gosto para ela começar a desenvolver sensibilidade. Se ela não tem sensibilidade, não tem muita esperança.
Número 2, aceitar a realidade do que você é. Veja bem, aceitar não é concordar. Aceitar é assumir a realidade. Quem é você? Quais são as suas fragilidades? Quais são os seus defeitos? Quais são os seus pontos negativos? Isso é você. Não queira ser outra pessoa. Viva você. Agora, quando você reconhece isso e aceita, você pega o problema e muda a situação. Aquele problema não está mais controlando você. Agora é você que vai controlá-lo, porque você sabe onde estão suas fraquezas, suas limitações e suas falhas. Não espere que a outra pessoa vai resolver. Isso é que é saúde mental, é a capacidade de cuidar-se. A Bíblia diz que você tem que se amar para amar o outro. Em Mateus 22. O que mais? Você precisa lidar com seu autoconceito. E às vezes a gente tem um nome que não ajuda a gente no autoconceito. Eu tive um aluno que o nome dele era Libertino. Já pensou que beleza? Era um rapaz excelente, eu o admirava muito, mas o nome dele era Libertino. Aí eu fiquei admirado com o nome dele, aí eu, de repente, tinha um dicionário antigo, e o dicionário descrevia o meu nome. O que quer dizer Belisário? Cadê os professores de português? Não tem nenhum, não? O que quer dizer a palavra Belisário? Moeda sem valor. Pataca. Antigamente, isso é dinheiro do passado, chamava vintém. Quando eu falo assim, Belisário, a pessoa olha para mim e pensa assim, o que você falou? Aí eu falo assim para a pessoa, preciso escrever meu nome, Belisário. A pessoa fala assim, com S ou com Z? Eu falo S. Aí ela entende que eu estou falando sim, é com Z. E aí ela escreve sempre com Z. E eu não consegui ainda mudar muito. Veja bem, o nome ajuda. Quando a pessoa faz uma piada, eu brinco com eles. Mas também é o nome de um grande general romano que guerreou com Berthier. Aí a pessoa nem sabe o que é romano e nem o que é Berthier. Mas as duas coisas são verdade. Então veja, aprenda a fazer humor com aquilo que as pessoas tentam bullying, né? Tenta fazer bullying com você, né? Entende? Então, aprenda a lidar com o seu conceito de você. Porque se o seu conceito de você não atrapalha você, a sua vida já vai melhor em todos os setores. Número 3, agir com espontaneidade. Você tem que ser espontâneo. Você não pode estar defensivo, escondendo, todo o tempo se escondendo. Para quê? Você deve andar de cabeça erguida, sem estar escondendo nada. Outra coisa importante que você precisa: concentrar-se na situação e não em você. Concentrar-se na situação. Isto é, o que as pessoas fazem quando tem um problema? Normalmente, por exemplo, faço uma pergunta para você e fico observando você escrever ou resolver o problema. Você pensa em você ou você pensa em mim que estou olhando para você resolver o problema? A maioria das pessoas fica preocupada com o que os outros estão observando. Elas estão muito mais preocupadas com os outros do que com resolver as suas tarefas,
as suas obrigações. Aprenda a não concentrar nos outros, e nem na sua capacidade, e nem se você está fazendo direito ou errado. Seja espontâneo, faça. A pessoa falou para mim: Belisário, eu acho que eu tenho que separar do meu marido. Eu falei: por quê? Porque eu ouvi na mídia que o beijo tem gosto de, quando você ama, o beijo tem gosto de morango. Eu falei: é? Como? Mas quando eu beijo não tem gosto de morango. Eu falei: mas que morango? Morango doce ou morango azedo? Aí eu fui falando do morango, para poder entrar na dela. Aí depois eu perguntei para ela, bem seriamente: quando você está beijando ele ou está pensando no morango? Ela falou: doutor Belisário, estou pensando no morango, para ver se tem gosto de morango. Eu falei: pois é, então você deve beijar o morango, porque se você quer gosto de morango, beija o morango. Porque, eu também, quando eu beijei, nunca beijei alguém que tinha gosto de morango, só se estivesse comendo morango. Aí pode ser, porque daí não lavou a boca ainda. Você compreende, não? As pessoas viajam. Sabe por quê? Porque a vida nossa consiste de fatos e de fantasias ou de ficções, mas as pessoas querem viver a ficção e não os fatos. Vamos agora para outro ponto importante que eu gostaria de falar para vocês, mudando um pouquinho mais para ir em frente. O que vocês gostaria muito de apresentar um lado positivo da psicologia. Chama psicologia positiva. Os autores estão aí, Snyder e Lopes. O que você tem que fazer com você para ter saúde mental? Respeitar as emoções negativas e buscar as positivas. É importante saber disso. A negativa, você tem raiva, você tem medo, você tem culpa, você tem tristeza, você tem vergonha, você tem inveja, você tem ciúme. Você tem tudo isso. Não dá para você dizer assim: eu não tenho. Se você disser para mim que não tem a emoção negativa, eu vou ter medo de você. Então, quando a pessoa diz para mim, no consultório, eu não sinto, aí essa pessoa é perigosa, porque ela pode explodir inesperadamente. Porque quando ela não tem raiva, é porque a raiva dela é reprimida. Mas você necessita da raiva para sobreviver. Então é a emoção negativa que faz você viver. O que mais? A positiva traz felicidade para você. Então você precisa da emoção negativa e da positiva. E qual que eu devo buscar? Fugir da negativa ou me preocupar com a positiva? Quero uma resposta de vocês. Qual? Vou buscar a positiva ou eu corro da negativa? Parece que tem alguns que não sabem ainda. Quanto mais você correr da negativa, o que vai acontecer? Mais ela vai correr atrás de você. Mas se você estiver buscando a positiva, a negativa não tem como absorver a sua atenção, porque você está focando no outro tipo de situação. Então, é uma questão da gente saber usar o nosso pensamento. Por isso que a mente é importante. A irmã White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, que todos vocês deveriam ler, nas primeiras páginas do livro, ela fala de uma série de situações que você tem que estar preparado para lidar com sua mente. E na página 685, ela fala para você, e na 686, ela fala para você o quê? Que tudo depende da
sua vontade. Todas as suas ações surgem na sua mente. E que a impossibilidade está na vontade do ser humano. Então, pensem no positivo e alimente o positivo. A sua vida automaticamente vai melhorar. O que mais? Vamos, então, na segunda coisa desse Snyder e Lopes. Usar a inteligência emocional para viver o presente e lidar com o futuro. Porque se você estiver vivendo hoje, você não precisa se preocupar com amanhã. Essa semana eu falei para um empresário que teve um prejuízo grande. Eu falei, aonde você estava na hora que você teve o prejuízo? Ou que você deixou passar um erro tão grande desse? Estava fazendo planejamentos na comissão. Falei, então, planejamentos para quê? Para o futuro, para crescer, para isso, para aquilo. Espera aí. Quem é responsável para ver isso? Quem é responsável? Se você está lá, no futuro, você não está aqui. Se você estiver no passado, arrependido, você não está aqui. Se você quer um futuro brilhante, viva agora. É isso que você tem que fazer. O que mais? O terceiro, ter esperança e buscá-la com coragem, com eficácia, com otimismo. Tenha esperança, tenha um futuro, tenha um lugar que você quer chegar. E cuide hoje para chegar lá. Mantenha o olho aqui no que você está fazendo para ver se está relacionado com o que você está buscando ou não. Outra, adquirir sabedoria para praticar um comportamento amoroso através da empatia, do altruísmo, da generosidade, do perdão e da gratidão. Para isso você precisa ter sensibilidade, por isso você precisa saber o que você sente, qual é a sua sensação, o que você gosta. Se você não sabe o que sente, começa no banheiro. A hora que você estiver tomando banho, sinta a água caindo do seu corpo. Vê se você sente a água caindo. Se você não sente a água caindo, começa a procurar sentir. Aí você começa a desenvolver a sensibilidade. O que mais? Contribuir para parar quando você perceber que você está fazendo aquilo que você não quer. Pare. Se você quer mudar, quer melhorar, aprenda a parar. Aprenda a parar. Parar quer dizer parar. Me custou $15 naquela época, 2 dias de trabalho, para eu aprender que stop sign, ou sinal de parar, significa parar. Eu estava fazendo mestrado, e o policial perguntou para mim, você sabe ler? Porque era madrugada, eu estava indo para o hospital, e parei à la brasileira, né? Parei, mas não parei. Andei 50 metros e a polícia me parou. Aí eu levei uma multazinha de $15. Eram 2 dias de trabalho naquela época. Aí eu aprendi, parar significa o quê? Parar significa o quê? Parar mesmo, parar. Parar de pensar, parar de falar, parar de tocar, parar de andar. Para. Aí você já vai ver que a mente já vai levar um choque, porque você está acostumado a não parar. E aí você começa a mudar com isso. Aí depois, você vai fazer o quê? Você vai monitorar aquilo que você quer mudar na sua vida. E eu acho que isso é altamente significativo. Eu gostaria de ler para vocês, se você quer parar, vou convidar vocês para
irem para o livro de Isaías, quem está com algum recurso que possa ler, e frisar aí na coisa. Você pode ler isso aqui com muita raiva, agredindo a pessoa, mas você pode ler isso aqui com muita, como é que eu vou dizer assim, com muito amor, com muita compaixão por você e pelas pessoas que estão em volta de você. Mas o versículo que eu quero ler para vocês é do versículo 15 para frente, mas o que eu prefiro mesmo é do 16, porque aí vem Deus falando para as pessoas. Ele disse assim: se você quer mudar, se você quer ser feliz, se você quer ter saúde mental, então o que Deus falou para Isaías escrever para o povo de Israel? Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Agora veja, quando você aprende, se você quiser estender isso aqui, Salmos 15 e Salmos 24 vai completar isso aqui de uma forma brilhante. Agora aí, se você fizer isso que é recomendado, veja o que vai acontecer. Agora vem o verso 16. Vinde, pois, e arrazoemos. Numa outra tradução diz assim: vinde e arguí-me. Isso é Deus falando. Vinde e vamos discutir a questão. Defenda a sua causa. Então ele fala assim: se você fizer isso, você ganha alguns direitos. E agora o verso continua assim: diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Agora, a última coisa linda: se você quiser e se você ouvir, o que vai acontecer? Lê para mim o resto. Você vai fazer o quê? Um pouco mais forte. Comereis desta terra. Que terra? Esta aqui, que era a terra de Israel. Mas não é para aqui que nós vamos passar bem aqui, mas nós vamos passar muito bem, onde nós comeremos algo muito mais precioso, que está relatado em Apocalipse 22, e que a Geni fez o favor de preparar especialmente para apresentar para vocês agora. Esse capítulo 22, Belisário, é um dos, aliás, capítulo 22 de Apocalipse é um dos lindos, belos capítulos da Bíblia. E ele traz também uma receita de saúde, por incrível que pareça, estará aqui. Eu vou ler para vocês, com a sua permissão. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, deslizando no meio da rua principal da cidade. Do trono de Deus e do Cordeiro, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. Está aqui. As folhas da árvore servem para a saúde das nações. Olha a receita maravilhosa, as folhas das árvores. Eu gostaria de um dia ter uma folhinha dessas.
O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a face do Senhor, e o seu nome estará em suas testas. Eles não precisarão de luz, nem de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. E o anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, como também a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente que em breve virei. E o que a igreja diz? Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E a igreja diz: amém. Era isso, Belisário, que eu tinha para falar. Se Deus quiser, estaremos lá junto com aqueles que quiserem. E comer uma folhinha e não ter que comer muita coisa. Então, tá Às bom. vezes eu tenho preguiça de comer, então a folha cai bem. Nessa posição mesmo, vamos orar. Fechamos os nossos olhos para concentrarmos na nossa oração. Dentro de você mesmo, peça a Deus um pouco de saúde mental para ter uma vida mais fisicamente saudável. E que não só para usufruir essa vida, mas estar também na eternidade. Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado por termos desempenhado esta missão. Muito obrigado por termos essa fé. E agora, Deus, nós pedimos-te uma bênção especial, ungindo-nos com a tua graça, lavando-nos no sangue de Cristo, inspirando-nos com o Espírito Santo e protegendo-nos com os teus anjos. Despeça-nos todos com a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar para cantarmos o último hino de pé. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei
vocês a se assentarem e ouvirem o pós-lúdio que a banda vai tocar pra gente, e em especial dedicando aos 120 visitantes que estão matriculados nos estudos bíblicos que vieram, são os nossos convidados dessa manhã. Um grande abraço.